estamos no 9, né? Nós vimos já que 9, 10 e 11, os três capítulos, eles começam, né, com Paulo falando no 9 sobre a incredulidade de Israel, né? Isso, na verdade, é muito mais do que um problema de conhecimento intelectual. E ele falava da angústia, da tristeza que ele sente em relação a esse povo, que também está relacionado lá com o capítulo 10, quando ele diz do desejo dele, assim, muito forte, e como ele tem orado para que eles sejam salvos, né? E depois ele fala lá no capítulo 11, comecinho do capítulo 11, sempre no começo, né, da convicção dele de que Deus não rejeitou aquele povo, né? Então nós passamos por aí, não é? E como eu disse, a gente andou pensando que Paulo vai tratar muito nesses três capítulos sobre o plano de salvação, né? E aí a gente pode começar vendo já de imediato nos capítulos, nos versos 1 a 3, a gente leu na semana passada, né? Paulo confessando a incredulidade dos judeus, falando sobre isso, né? E dizendo da tristeza constante que ele sente, da angústia que está no coração dele por conta desse povo, né? Uma coisa que incomoda ele, um povo que era povo de Deus, povo escolhido, como ele mesmo diz, mas ao mesmo tempo um povo que se afasta do projeto de Deus e se afasta dos privilégios que eles tinham, como a gente falou também no encontro passado, né? A lei, né? As alianças, tudo isso eram privilégios, né? Que Deus trouxe para esse povo. E ele não consegue entender como é que esse povo que tem esses privilégios todos, que ele contabiliza aí, a gente vai ver 8 privilégios, foi capaz de rejeitar o próprio Messias, né? Então a gente fez essa introdução, né? E vamos andando, né? Com questões que Paulo traz, que na verdade Paulo estava tentando explicar, ou se perguntando, quem sabe, né? Como podia ser um povo, né, apóstata, né, um povo que abriu mão daquilo que eles tinham como herança, e essa é a grande questão, né? E aí a pergunta de Paulo, talvez uma pergunta dessas ele estivesse fazendo, e aí ele vai trazer em sequência um conjunto de argumentos, né? Primeira coisa que a gente poderia ver, né, ou pensar, né, o que Paulo tenderia a perguntar, como ele diz aí, é se a promessa de Deus havia falhado, né, para esse povo, tá certo? Se a promessa fracassou, né? E aí, porque Deus promete abençoar esse povo, ele fez essa promessa a Abraão, tá certo? Mas a incredulidade desse povo tira deles essa bênção, né? Em tese, Paulo está falando aí teoricamente, pelo menos por enquanto, né? E aí, na verdade, ele está entendendo que na prática quem fracassou foi Israel, porque Israel fez sua opção, o povo de Deus fez sua opção, né? E não Deus que falhou. Aí vamos dar uma lida nos versos de 1 até 5, né? Vamos dar uma lida de 1 até 5. Ivonete é uma boa leitora, pedi para ela ler de 1 a 5, para a gente só recuperar, né? Bem rapidinho, que a gente já passou por aqui, só para fazer o resgate e continuar, né? De 1 a 5, né, bispo? Isso, Ivonete, isso. A soberania de Deus. Digo a verdade em Cristo. Não minto. Minha consciência o confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor dos meus irmãos, os de minha raça, o povo de Israel. Deles é a adoção de filhos, deles é a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Deles são os patriarcas, e a partir dele se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos, bendito para sempre. Amém. Amém, amém. Então vejam, só para a gente recuperar rapidíssimo, né? Paulo fala, digo a verdade, né? Não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo,
a minha própria consciência. Ou seja, ele está falando, e está dizendo que está falando, testificado pelo Espírito, da tristeza que ele sente, né? Uma tristeza e dor incessante no coração dele, porque o desejo dele, diz, o meu desejo, eu mesmo desejaria ser anátema, né? Ou seja, maldito, separado de Cristo por amor dos meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Ou seja, um desejo que esse povo não se tivesse perdido, mas é claro que Paulo não queria estar separado de Cristo, né? Mas ele joga essa informação, né? Que era melhor que ele tivesse separado por amor dos irmãos, mas que eles estivessem em Cristo. Aí ele vem dizendo que eles são de Israel, que eles têm, né? Ou a eles pertence a adoção. E aí ele lista aí as oito questões relativas à promessa de Deus, né? Ou os benefícios que Deus tinha para com esse povo, ou privilégios, como eu chamei, são 8 privilégios, né? E ele vai narrando aí os 8 privilégios. E aí, gente, uma coisa interessante é que ele diz, né? Falando sobre isso, ele vai entrar no verso 6 e vai dizer o seguinte: e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão, são todos filhos, né? Então, isso a gente já viu também na semana passada, ele dizendo, olha, nem todo mundo que está dentro de Israel é, de fato, um descendente de Abraão, ele está falando agora da descendência por fé, não é a descendência da raça, não é o DNA, né? Mas é descendência espiritual, descendentes por fé. Aí ele vai dizer assim, mas em Isaac será chamada a tua descendência, citando lá texto do Antigo Testamento, né? E deixa eu só ver uma coisa aqui para vocês. Ah, ok. Lá em Gênesis 21:12 a gente vai encontrar isso, viu? Quando o texto diz que em Isaac, Deus falando para, né? Em Isaac será chamada a tua descendência, tá certo? Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Então ele está trazendo agora uma coisa nova, né? Dizendo que não simplesmente, né? Os filhos de Deus, né? Quando ele cita Isaac, mas ele já está abrindo aí a questão de que os filhos de Deus não são propriamente os da carne, citando a aliança agora como a aliança pela fé, mas devem ser considerados os filhos da promessa. Então, é descendência pela promessa e não simplesmente pela carne. Ou seja, em Israel, tem um bocado de israelita que não é filho da promessa, tá certo? Não está na descendência da promessa. E aí ele vai complementar dizendo assim: porque a palavra da promessa é esta. Por esse tempo virei a Sara, virei e Sara terá um filho. E não somente ela, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai. Então, a gente chegou até 11, quando ele cita Isaque, né? Então, só para a gente reforçar, tá certo? Quando Paulo está falando da descendência de Israel, né? Que nem todos são de Israel, ou seja, sempre houve, né, dois tipos de gente em Israel, né? De um lado, os que são descendência física, aí a gente pode ir para pensar em Jacó, né? E por outro lado, os que continuariam a descendência espiritual, ou seja, descendendo da promessa de Deus, né? Que se destinava a o povo de Deus de um modo geral, mas aqueles que fossem, né? Dentro da linhagem como se fossem os filhos de Abraão, fincados na fé, né? E aí, se a gente olhar, pessoal, na verdade, Paulo está trabalhando uma distinção, né? Entre os que eram judeus apenas na casca, né? A circuncisão estava somente no corpo, a gente já ouviu Paulo falar sobre isso, né? E os que eram judeus de verdade, que era no seu íntimo, aqueles que foram circuncidados no coração. Então a gente já ouviu esse texto lá atrás, né? A circuncisão que vale é a circuncisão do coração e não simplesmente a circuncisão da carne, porque a da carne a gente estaria fincado na lei, não é?
e a de coração é, de fato, a descendência de Abraão, né? No sentido de descender por fé e estar afirmado em Cristo, tá certo? E aí vejam, é interessante que quando a gente chega no verso 7, que Paulo está falando nem por terem sido, né, nem por serem descendentes de Abraão, é, são todos filhos seus, né? A gente está conhecendo essas situações, está vendo, chegando na verdade as duas situações lá do Antigo Testamento, ele está usando isso para tentar fazer uma afirmação ou fazer uma argumentação, né? Uma primeira, como eu já disse, é mais ligada à família de Abraão, né? Dizendo que da mesma forma que nem todos descendem lá em Israel, de Israel mesmo, né? Assim também nem todos são descendentes de Abraão, ou seja, nem todos são filhos de Abraão na verdadeira descendência de fé, tá certo? E aí, talvez a gente pudesse pensar ele argumentando, como a própria Escritura diz, né? Por meio de Isaac será contada a tua descendência e não através dos outros filhos de Abraão, ou seja, de Ismael, né? Que Ismael nem sequer passa a ser mencionado neste caso, né? Então veja que ele não está nem de perto pensando ainda pelo menos em Ismael, ou seja, em outras palavras, né? Os filhos, né? Que são filhos de Deus, que também podem ser chamados da descendência de Abraão, né? Não são simplesmente os filhos naturais, né? Aqueles de descendência carnal, né? Mas os filhos por meio da promessa que nasceram, né, por meio da fé, tá certo? E era isso exatamente que dizia a promessa: no tempo devido virei e Sara terá um filho. Essa era a promessa de Deus para que se continuasse a ideia da descendência de Abraão, tá certo? E aí a gente vai ver Paulo aí dizendo, né, ou deixando de lado em um momento Abraão e os dois filhos Isaque e Ismael, né? E se voltando muito mais para uma ilustração, falando de Isaac e dos dois filhos, Esaú e Jacó. Vejam como é que vai ser interessante. Ele vai mostrar que assim como Deus escolheu Isaac e não escolheu Ismael, né, para ser o fruto da promessa, ou continuidade da promessa, assim também ele vai escolher Jacó e não Esaú, que Esaú era o mais velho. Quem estava na escola bíblica estudando Gênesis, né, vê essas coisas que são muito interessantes, né? Deus escolher o mais novo e não escolher o mais velho, que o natural era ser o primogênito, né? Mas aí Deus desfaz ou desmonta essa tese humana, né? E aí fica evidente, claramente evidente, que a decisão de Deus, né? Não tem nada a ver com os meninos ou com as crianças em si mesmo, né? O fato de Deus escolher um ou outro não tem nada a ver com as crianças, com os dois filhos na realidade, né? Até porque não havia nada que pudesse distinguir um do outro, a não ser um ser mais velho e outro ser mais novo, né? Apesar de que Isaac e Ismael também eram filhos de mães diferentes, mas essa aí não era uma preocupação certamente de Deus, né? Mas quando a gente olha e para ver que não tem diferença mesmo, Deus vai falar de Esaú e Jacó, que eles são filhos da mesma mãe, né? Os dois são filhos de Rebeca, então não tem diferença de maternidade, né? E a gente vai ver que. Oi? A gente pode puxar aí também para o caso de Davi e Salomão? Pode, claro, com certeza. Com certeza, né? E aí vejam, não foi o único caso, né? Também que a gente vai encontrar dentro do texto, né? Tendo Rebeca, esses dois filhos, né? Do mesmo pai, de Isaac, né? Paulo vai dizer que além do mais, os dois eram gêmeos, né? Mas antes que eles nascessem, ou fizessem qualquer coisa de bom ou de ruim, né? Que eles fizessem alguma coisa de certo ou de errado, né? Deus já havia tomado decisão em relação a eles, né? O próprio Deus já havia revelado a Rebeca a decisão que ele tinha tomado, né? Então foi um ato de escolha de Deus, né? Vejam que eu estou no mesmo lugar, um ato soberano de Deus, de escolha de Deus, né? Então Deus fez isso, né?
a gente pode pensar a fim de que o bom propósito dele, ou que o propósito dele se confirmasse, ou que confirmasse a eleição, a escolha dele, né? Então Deus tem seu propósito lá eterno, que a gente não pode estar aqui julgando, nem deve, porque ele é justo e ele é o juiz que é justo, né? E age de acordo com os princípios dele. Então ele fez uma escolha, né, para que permanecesse ou para que a promessa dele seguisse por essa linha, né? Então vejam que Paulo vai tratar dessa questão, né, falando dos filhos, e ele vai dizer no verso 11 assim: e ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama, já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço, né? Então vejam, Deus dizendo a mãe, né, quem seria o escolhido, né? Porque esse era o propósito dele, conforme a gente vai encontrar quando ele está falando de eleição, e não há dúvida nenhuma que Deus está escolhendo. A gente não pode ter nenhuma dúvida quanto a isso, né? Ou seja, Deus escolhendo Isaac, não escolhendo Ismael, Deus escolhendo Jacó e não escolhendo Esaú. Isaac está claro, ninguém discute com relação a Isaac, né? Porque Isaac era claramente, o tempo todo falado que teria que ser filho de Abraão, né? E de Sara, e a gente não fica discutindo isso. Mas quando chega lá em Esaú e Jacó, né? Aí tem gente que ainda levanta dúvida, mas Deus já tinha falado que o mais velho serviria ao mais moço, né? Colocando Jacó na ascendência em relação a Esaú. Esaú nasce primeiro, né? Jacó, mesmo com o nome de enganador, né? É o escolhido de Deus, tá certo? E aí, gente, a gente vai ver Paulo falando uma coisa muito interessante, né? No verso 3, ele diz assim, 13, né? Como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Vejam, cuidado que na minha linguagem, né, a gente tem que trazer. Aí eu gosto muito de ir para o original em grego, né? Por conta dessas palavras, Deus dizendo que amou Jacó e aborreceu Esaú, né? Não está falando que Deus amou mais a um do que a outro, né? Está falando simplesmente que eu escolhi Jacó e não escolhi Esaú. A tradução, se a gente for para o grego, ela fica mais apropriada dizendo isso, né? A escolha de um e a não escolha do outro, né? Entrou um ruído aí, de quem é o ruído? Foi eu. André está testando o microfone. Tá funcionando? Dele. Tá funcionando, André. Tá ótimo. Agora pronto, sim. Pronto. É o seguinte, aqui na minha Bíblia tem dizendo assim, no 12, foi-lhe dito a ela, o maior servirá ao menor. Pronto, é a mesma coisa, é a tradução, sabe, André? É o que O nasceu maior primeiro, nasceu primeiro, o então, primogênito. Então, servirá ao menor. Então, o mais É. velho vai servir ao menor, é isso? Isso, o mais velho será servo do menor, né? Certo. Do mais novo. Não, tem dizendo servirá. Vai servir, vai ser servo, né? Aí, no caso, Malaquias 1, Isso, entendi. versos 2 e 3, talvez pudesse esclarecer melhor essa dúvida de André. Bora lá. Vamos. Tá com ela aberta aí, Cleomiro? Qual é? Malaquias. Malaquias 1, verso 2 e 3. Diz o seguinte: eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tens amado? Não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei Jacó, porém aborreci Esaú. Pronto, Paulo está fazendo a leitura daqui, né? Se você olhar para o texto bíblico, né? Tem Bíblia que ela traz aí a referência cruzada, não é? E aí você pode ir para a referência cruzada que você vai encontrar exatamente esse texto lá, que é Paulo está o tempo inteiro, veja, o Novo Testamento ele está o tempo inteiro apontando para o velho, é engraçado, né? Então, gente, o amei Jacó e aborreci Esaú, na verdade é escolhi Jacó e não escolhi Esaú, né? A escolha do mais novo, né? Para ter ascendência sobre o mais velho.
tá certo? E aí, em função disso, gente, isso é uma declaração interessante, né? Eu fico pensando como Deus faz isso com muita franqueza, né? E faz de uma forma que às vezes parece que a gente até fica chocado com o que Deus está dizendo, que aos ouvidos da gente pode soar estranho se a gente pegar ao pé da letra, né? E aí a gente não pode pensar dessa forma, porque apesar das palavras trazerem aí uma emoção, né? Isso não está se configurando, né, como Deus com raiva de um e amando o outro, tá certo? Até porque a ira de Deus ou o julgamento de Deus, né, é para os malfeitores. E duas crianças aí eles não nascem como malfeitores, então não fazia nenhum sentido de já levar o cabo para o julgamento porque ele está nascendo, né? Eram crianças já. Ô, Gervásio, Oi, só um comentário, né? bem, Essa Luiz. mesma situação a gente vê lá desde o Gênesis, na Isso, questão, né, da preferência, não é bem a palavra, né? Mas da da escolha, né? tu sabe da minha, assim, né, franqueza contigo, né? Essa palavra escolha, ela não tá, sabe? É porque Não tá descendo redondo no seu ouvido, né? porque quando você fala escolha, A parece que eleição. preterindo um em detrimento do outro. Mas a gente não pode falar. Mas, na realidade, embora a gente saiba que seja, mas eu penso assim, sabe, Gervásio? A soberania de Deus está intrinsecamente ligada com o conhecimento que ele tem do coração do homem. Isso. Então, ele elege porque ele já vê a eternidade. Ou seja, ele elege um em detrimento do outro porque ele conhece o coração. Porque ele preteriu a Caim, a Abel. Porque ele conhecia já o coração de Caim, sabia que desde, né, a eternidade, Caim teria aquele coração mais impenitente, aquele coração mais duro, né, a aceitar a vontade soberana de Deus. Penso da mesma forma com relação a aqui. Tu tem razão, a gente só tem que ter cuidado na hora que a gente fala dessa forma, para não tirar a soberania de Deus e colocar nos atos de Caim ou Abel, né, de Esaú ou Jacó, porque se a gente for por conta de que eles seriam bonzinhos, né, aí a gente está dizendo, olha, Deus deixou de ser onipotente e passou a ser deles, né, a decisão de ser bom ou ser ruim. Tu entendeu? Você está certo no sentido de que Deus, dentro do seu propósito, de antemão, conhece, né? Mas não deixa de ser dele a soberania. Com certeza, né? O antemão a que Paulo se refere, eu penso, né, que é nesse sentido, né, de a presciência. Exatamente, é Deus conhecer o coração do cara, é Deus conhecer já a escolha que o cara faria, ou que todos nós fizemos e que faremos antes mesmo da gente ser posto diante dessas decisões que viremos a tomar. Pois é, o próprio texto bíblico vai nos ajudar, né? Quando o texto nos diz que em Romanos 8:29, né? Lembra? Aqueles que de antemão fez o quê? Conheceu, também os predestinou. Então, já tem um conhecimento. Deus de antemão já conhecia. O conhecer vem antes, né, Gervásio? Humanamente falando, da eleição, né? O conhecer o coração, né? A decisão, né? A aceitação ou não que aquela pessoa tem da vontade de Deus. Isso, perfeito. Joia, beleza. Excelente. Alguém querendo parar, pode parar, viu, gente? A gente vai no ritmo de poder parar mesmo e ir conversando, tá? Então, vejam, quando a gente pensa nisso aí, uma questão, né, que a gente tem que olhar para o texto, se a gente fosse lá para o hebraico, né, como diz John Stott, podia pensar numa expressão idiomática, né, indicando preferência, né, o próprio Jesus deixa margem para essa interpretação, lá no relato de Lucas, deixa eu botar a Raquel para cá. Boa noite, Raquel, bem-vinda, viu? Então, vejam, quando a gente pensa nisso, o próprio Cristo, né, lá no Evangelho segundo Lucas, né, ele diz que nós não podemos ser seus discípulos a menos que a gente vá odiar a nossa família, e o odiar ele não está dizendo no sentido de ter raiva, né, enquanto que Mateus diz, né,
que nos é proibido amá-los mais do que a ele. Então vejam, entre Mateus e Lucas, como é diferente, né? Lucas está falando de odiar a família e Mateus está falando de amar mais do que a Jesus. Então vejam que é uma palavra que traz uma relatividade, né? E aí isso poderia soar como uma expressão idiomática, tá certo? Para que a gente entendesse a eleição de um e não do outro, mas não o fato de ser um simples sentimento, né, de amor e ódio, para que a gente não vá botar Deus com sentimentos humanos tão humanos, né? Tá certo? Porque aí a gente tem uma forma de declaração, né? Com Deus colocando Jacó em ascendência a Esaú, né? Enquanto pessoa, e não apenas no sentido de quem era o povo de Deus, né? É a questão de Israel e de Edom, como você já tinha até falado na escola bíblica dominical também, sabe, Luiz? É para onde o caminho ia ser traçado, onde é que esses caras iriam caminhar, né? Então a gente não pode esquecer que Esaú perdeu o direito de primogenitura dele por conta dos próprios interesses mundanos de Esaú. Esaú vendeu a primogenitura. Veja, Isaac foi, né? Jacó foi sem vergonha, né? Isaac e Rebeca ajudaram na safadeza todinha. Mas Esaú foi sem vergonha, porque ele vendeu a progenitura dele, né? Perdeu a bênção do pai, que era direito dele porque ele era o mais velho, e Jacó enganou ele mole, né? Mas enganou ele porque ele já mostrou que não tinha nem. Senão ele estava ali do lado do pai o tempo todo, não ia abrir a guarda para Jacó fazer uma presepada, né? Mas veja que na hora que ele se propõe a vender a progenitura por um prato de lentilha, então já estava dizendo quem ele era, e o outro achou certamente. Aí agora eu imaginando, sabe? O outro certamente achou, né? Que era um cara que não precisava nem ter muita consideração para chegar no pai e passar a perna nele, né? Apesar de que era o projeto de Deus que fosse por meio de Jacó e não de Esaú, né? E aí vejam, isso, Stott comentando esse texto, diz que a gente não pode trazer isso para responsabilidade, aliás, deve pensar nisso com relação à responsabilidade humana, mas ao mesmo tempo na soberania de Deus, né? Porque Deus vai se entristecer com a atitude dessa turma como um todo, e aí o projeto dele segue na linha de Jacó e não de Esaú, tá certo? E aí, gente, vai a gente lembrar lá de Gênesis, é bom o Luiz aqui, porque ele vai trazendo aí Gênesis para a gente lembrar da história, né? Diz, Luiz. Oi. Comentário, né, que tu acabaste de fazer, exatamente, né, corrobora com aquele comentário anterior, né? Vê, como foi, aspas, fácil a Jacó iludir ou enganar, como a gente queira dizer, a Esaú. Por quê? Porque o coração de Esaú, ele já não era assim, afeito, ele não tinha aquele reconhecimento, como tu colocaste aí, do que é que ele estava abrindo mão ao vender sua primogenitura. Não era só os bens materiais, não, ou não, era os bem dotes, a herança bênção, material que Isaac deixaria para ele. Não, era muito maior. Era a herança da fé agora, meu irmão. Ficou mudo, Luiz. Então, gente, enquanto o Luiz está mudo aí, só para a gente... Ele deu mais valor à fome do que à fé, né? Pois é, ele foi mais pela fome do que pela fé, né? Foi o F errado. Pela fé. Aí, vê que interessante. Quando a gente olha tanto para Ismael como para Esaú, né? Vejam, dois irmãos... Ismael lá, né? Com Isaac e Esaú com Jacó aqui, a gente está vendo as duas parelhas de irmão, né? Eles foram circuncidados da mesma forma, tá certo? Eles eram membros da família, descendentes da aliança de Deus, né? Eles eram descendentes de Abraão, né? Então eles teriam em tese direito à promessa de Deus, tá certo? Apesar disso, né, a gente vê claramente, e Paulo fala disso mostrando como se fosse uma verdade, o propósito de Deus, né, conforme a eleição. Então Deus escolhendo
e o propósito de Deus se cumprindo numa linhagem e não na outra, tá certo? E é por isso que Paulo fala que a promessa de Deus não falhou, né? Na verdade, ela se cumpre pelo Israel espiritual e não dentro do Israel carnal, do Israel à carne, né? Por isso que ele vai fazer essa defesa e trazer essa perspectiva para a gente, tá certo? E se vocês olharem no verso 14, aí ele vai lançar uma pergunta aí, que ele deixa a gente numa saia justa, como diz a história, né? Que ele pergunta assim: que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? E aí ele mesmo responde: de modo nenhum, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Então vejam que ele já entra aí, né, falando que a promessa não falhou, ou seja, ela se cumpre em Abraão, Isaac e Jacó, e vai por aí afora em sua linhagem espiritual, né? Não seria o propósito de Deus, né, conforme a eleição, intrinsecamente injusto se a gente pensasse como ser humano, porque afinal de contas Deus não escolheu os primogênitos, né? Então Deus está sendo injusto por isso? Não, né? É isso que ele está querendo dizer. Escolher alguns, né, para salvar e deixar outros de lado, né, parece ser uma injustiça tremenda. A gente já falou sobre isso, né? Mas deve se perguntar: será que é mesmo uma injustiça Deus escolher salvar uns e não salvar outros, né? Será que é injustiça da parte de Deus? Aí a gente pode fazer aí uma, é uma análise bem mais abrangente, pensando, né, tanto na presciência de Deus, Deus conhecendo o coração do homem. Veja, a escolha de Davi, como é que foi? Passou o mais bonito, passou o mais forte, mas nenhum deles, né, dos filhos de Jessé, Deus escolheu, né? Escolheu Jacó por conta de quê? Por conta do coração de Jacó. Mas não foi o coração de Jacó quem obrigou Deus a decidir. Ele podia decidir diferente, era só ele querer, né? Mostrou o quê? Que Deus escolhe pelo coração, porque é alguém que vai se conformar, né, aquilo que é o projeto de Deus, né? Às vezes parece até que a gente está sendo incoerente na fala, né? Mas a gente tem que entender que Deus escolheu Davi, né, pelo coração, porque ele conhecia o coração de Davi, né? Mas não foi o coração de Davi que fez Deus escolher obrigatoriamente, tá certo? A escolha continua sendo de Deus, porque Deus é soberano e ele vai escolher conforme quer. Então vejam, a pergunta de Paulo: que diremos, pois, né? Acaso Deus é injusto? Paulo está, na verdade, trazendo aí algo interessante, que ele mesmo vai responder assim de cara, no afirmativo, assim, exclamando, né? De modo nenhum, né? E aí ele vai trazer a explicação falando de Moisés, quando Deus diz que vai ter misericórdia de quem quiser ter misericórdia e compaixão de quem ele quiser ter compaixão. Ou seja, eu sou soberano, eu tenho misericórdia de quem eu quero ter misericórdia, tenho compaixão de quem quero ter compaixão. E aí Paulo vai fazer agora uma defesa, como quem quer fazer uma defesa que não é possível, né? Mas vamos pensar no cara advogando aí a justiça de Deus, né? Proclamando a sua misericórdia. Aparentemente é um argumento que não tem lógica nenhuma, minha gente, né? Parece não ter nenhum sentido, né? Mas isso não é verdade. Ele indica simplesmente, né, que a questão estava mal formulada, né? Uma vez que Deus pode salvar tanto pecador, né, como quem ele quer salvar, né? E aí a questão não se trata apenas de salvar pecadores. Deus não vai se basear em justiça, porque se fosse em justiça não se salvava nenhum, por isso que a questão tá mal formulada, né? Porque será que Deus é injusto? Não, não é uma questão de justiça. Deus salvou por graça, por amor, misericórdia, né? Não foi porque ninguém fez nada, porque se fosse por justiça, estava todo mundo perdido até hoje ainda, né? Ou seja, não depende de esforço humano, a gente já viu isso, né? Não depende do desejo humano, qualquer coisa que a gente faça não vai nos tirar daquela condição miserável, a não ser a misericórdia de Deus, que é isso que Paulo vai dizer no verso 16, né? Quando ele diz assim: pois não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Aí ele vai dizer: porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado
por toda a terra, né? Então está dentro da questão da soberania de Deus, e a gente vai estar sempre passeando na soberania de Deus. Então vejam que Paulo vai citar aí a palavra que foi dita por Deus a Moisés, né? Agora, ao que Deus disse a Faraó, também lá no verso 17, que vai levantar ele com propósito, tá certo? Ou seja, colocou Faraó aí, digamos, dentro da história, né? Para mostrar, através de Faraó, o poder de Deus. Então, veja, a gente já falou sobre isso, que Deus, inclusive, usa o mal para revelar a sua glória, né? Ele não disse para Ciro, né? Que ia usar o servo, né? Meu servo Ciro, vê, Deus chamar Ciro de servo, parece brincadeira, né? Mas, veja, que Deus usou aquele cara mau, né? Para revelar a sua própria glória. Então, Deus é Deus. Oi, Cleomiro. A gente poderia puxar alguma coisa do que a gente discutiu ontem em Miqueias, quando ele diz: mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, Isso. as quais juraste aos nossos pais desde os dias antigos. Pode sim. Totalmente coerente com o texto, né? Veja, Romanos é um livro muito bom de ler, muito gostoso, mas é um livro que traz nuances que a gente tem que parar e pensar muito sobre ela. Senão a gente começa a dar curto-circuito, entrar em contradição, né, se a gente não lê de forma muito cuidadosa, né? Então, veja, na hora que Deus fala que vai usar Faraó para mostrar o poder dele, né? Veja, na verdade, isso é a narrativa, né, das pragas ou do que aconteceu lá no Egito, para que ele soubesse, né, como diz lá o próprio texto de Gênesis, que não há ninguém como o nosso Deus, né? E a gente canta uma música, inclusive, com essa frase, né? Não há ninguém como o nosso Deus. Ou seja, Paulo traz essas palavras que foram ditas tanto a Moisés como a Faraó, né? Lá do livro de Êxodos, e ele vai trazer essas palavras como se fossem coisas que se complementam, né? E aí ele vai resumir dizendo assim: portanto, Deus tem misericórdia de quem ele quer. O que ele está dizendo aí, em outras palavras, é isso, né? Em função da mensagem que foi dada para Moisés, e Deus endurece o coração de quem ele quer em função do que aconteceu com Faraó, tá certo? Aí tem um cara que é um comentarista bíblico, né, muito legal, quem não conhece pode buscar os livrinhos dele que são muito interessantes, Leon Morris, né? Ele comenta, né, eu acho de forma muito acertada, dizendo: nem aqui, nem em nenhum outro lugar se vê que Deus endurece alguém que já não tenha antes endurecido a si mesmo. Então, o caba já era duro, né? O pescoço já era duro, o coração já era duro, Deus acaba de endurecer, né? E vai usar isso para mostrar o seu poder, a sua glória. Veja, que Faraó endureceu seu coração, contra Deus não tenha dúvida, ninguém tem dúvida disso, né? Ele se recusou claramente, né, a se humilhar diante de Deus. Isso está claro na história lá, quando a gente lê o Antigo Testamento, né? Mas o que é que Deus fez quando endureceu mais ainda o coração de Faraó? Foi um ato de justiça de Deus, ou de juízo de Deus, né? Que fez com que a ira, né, o juízo de Deus se mostrasse contra os ímpios, né? No caso aí ele está falando de Faraó, mostrando como eles serão entregues à sua própria depravação. Tu endureceu teu coração, eu só usei teu coração duro para revelar minha glória, mas tu estás perdido e estás entregue à tua própria deformação, né? Ou depravação, como Paulo gosta muito de dizer, tá certo? Portanto, gente, o que é que Paulo vai trazer para a gente como resposta? Deus não é injusto, né? Deus é, na verdade, o justo juiz. O fato, né, é que Paulo está tentando demonstrar, como já fez nos capítulos anteriores, nessa mesma carta, que os seres humanos são culpados e pecadores, né? Nós estávamos condenados, né? E ninguém merecia e nem merece ser salvo, né? E se Deus endureceu o coração de alguns, ele não está sendo injusto, porque o cabo já está perdido mesmo, né? Isso é o que a gente merece, se tiver dureza do coração, né? Quando está com o coração gelado, pedra, né? Por outro lado, ele vai se compadecer de outros, é a história que eu contava do presídio, né? Ainda que os caras não sejam coisa boa, né? Mas por isso Deus não está sendo injusto, né? Já que ele fez
Isso movido pela sua misericórdia. Ele misericordiosamente escolheu uns e não escolheu outros. E aí, gente, é aquela história. Se tá lá, tu chegou num curral, tem um monte de bicho defeituoso, tu escolheu ali uma parte para resgatar, né? Tava tudo perdido, ia tudo lá para ser sacrificado, né? Tu escolheu alguns para salvar, né? Então, veja, eu estou levando assim para uma coisa muito literal, né? Para a gente ser assim muito prático, né? Aplicação prática, né, Luiz? De entendimento de que Deus é misericordioso, né? A justiça de Deus era, não escapa ninguém, mas, né? Eu vou fazer escapar aqueles que forem justificados pela fé. E aí ele tira do atoleiro, eu dizia assim, né? Sem que ele seja injusto. Pode ir, Luiz. Luiz tentou falar aí. Pode falar, Luiz. Tá chegando, acho que tá fechado teu áudio, Lula. Tá ruim, Luizinho. O teu áudio a gente não tá conseguindo ouvir, não. Aí eu vou continuar, depois você entra se chegar seu áudio, viu? Então vejam, gente, se tem alguma coisa de surpreendente nessa história, né? Não é que uns sejam salvos e outros não sejam salvos, né? Mas que pelo menos alguns vão se salvar, né? Pela misericórdia de Deus, alguns vai salvar. Por quê? Porque Deus, né? Diante dessas coisas todas, tá certo? Vendo que ninguém merecia nada a não ser o juízo, resolve exercer a misericórdia, né? Então veja, quer alguém receba o que merece, que é o juízo, né? Quer alguém não receba o que merece, recebendo misericórdia, em nenhum dos casos Deus estará sendo injusto, né? Porque como juiz ele escolheu salvar alguns, né? Ou seja, se alguém se perder, a culpa é de quem se perde, não é culpa de Deus. Mas se alguém for salvo, o crédito é de quem? De Deus. Foi Deus que resolveu salvar, tá certo? E aí isso vai trazer para nós, gente, um mistério que vai além do entendimento presente da gente. Não dá para a gente entender isso, né? De forma muito clara. Isso é coerente com a Escritura Sagrada, né? É coerente com a história, é coerente com a experiência da gente, mas não é coisa fácil de ser introduzida no entendimento humano, porque a gente quer, como eu já disse antes, né? Colocar Deus diante das situações, das emoções da gente. Ah, eu gosto tanto de fulano, né? Por que é que Deus não salva fulano? Ah, o coitado ali está pedindo esmola no sinal, por que é que Deus deixa isso acontecer? Aí a gente vai voltar para o princípio de tudo, né? Que é a queda lá na origem, tá certo? E aí, veja, Paulo vai continuar trazendo questões aí muito interessantes para nós, né? Dentro desse contexto, tá certo? Pois ele dizer logo, ele tem misericórdia de quem quer e também endurece o que lhe apraz, aí ele entra aqui, ó, 19 agora. Veja o que é interessante. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Veja que a pergunta é muito interessante. Ele vai emendar com mais uma. Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Né? E aí eu vou emendar com 21 para a gente emblocar tudo. Ou não tem o oleiro o direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Então veja que Paulo faz aí uma argumentação muito interessante, né? Tá certo? E a gente vai ver ele em outras palavras, né? Quase que perguntando assim, de que, né? Ou por que Deus ainda culpa a gente, né? Se a salvação depende inteiramente da vontade de Deus, né? O que é um fato, a gente não pode negar isso, né? A gente já viu isso lá no verso 15 e mais pelo menos duas vezes lá no verso 18, a gente não ia ter dúvida de pensar que alguém pode resistir à vontade de Deus. É claro que ninguém vai resistir à vontade de Deus, isso é uma realidade, né? Porque ninguém conseguiria resistir à vontade de Deus. Mas aí Paulo pergunta sobre isso, né? Então, por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Então, são perguntas interessantes que ele está fazendo, né?
E está trazendo isso para mostrar que Deus é justo, né? E até seria justo que ele estivesse cobrando da gente alguma coisa, né? Se é ele quem decide essas coisas todas, né? Então, Paulo está argumentando sobre isso, apresentando algumas respostas logo em seguida, né? E respostas que elas são coerentes com quem é Deus. Ela vai falar do caráter de Deus, né? Vai trazer os atributos de Deus dentro das respostas dele, né? Mostrando que os nossos problemas, na maioria das vezes, na verdade, surgem, né? Eles parecem não ter solução absolutamente nenhuma, né? Porque nós temos uma imagem distorcida, né? Como diz o Bispo Léo, ele sempre diz, a nossa imagem foi distorcida de Deus. Então nós temos problemas, ficamos lutando contra nós mesmos, né? Mas ninguém vai resistir à vontade de Deus, né? E é por isso que ele pergunta, pode por acaso o oleiro, né, perguntar para o barro, né? Como se fosse ele se rebelando contra o barro, né? E aí a gente vai ver, né, diante das críticas daquelas pessoas em relação a Paulo, né? A primeira coisa que Paulo faz é colocar essas perguntas, né, indagando sobre a nossa identidade, né? Então ele está perguntando sobre nós agora. Veja como é interessante. Os críticos podiam perguntar sobre isso, né? Se nós temos certeza de quem nós sabemos quem somos, né? E aí Paulo traz lá no verso 20, né? Quem é tu, ou quem és tu, ó homem, para discutires com Deus, né? Que tipo de relação, né, deve existir entre nós e Deus, né? Qual deve ser a nossa atitude em relacionamento com Deus? Como é que deve funcionar a nossa vida em relação a Deus? Essa é uma pergunta boa para a gente se fazer. É uma relação de servo realmente? Ou é uma relação, como tem muita gente pregado aí, que a gente está dando ordem para Deus, né? Eu ordeno, né? Colocando Deus como servo da gente. Qual é a relação da gente? Então, isso é muito bom para a gente perguntar dentro dessa perspectiva paulina, né? Porque ele coloca isso de forma muito clara para a gente, como se fossem perguntas que a gente por acaso pode questionar Deus, né? Em outras palavras, é isso que ele está dizendo. Se nós fomos criados, foi Deus quem modelou, quem moldou a gente, não é? Aí ele faz essa comparação entre um monte de barro e o oleiro, perguntando se o barro vai questionar o oleiro. Claro que não, né? Tá certo? Então é como se fosse a relação entre nós e Deus, né? E com nós, seres humanos, achando que era conveniente a gente estar questionando Deus por conta das decisões dele, né? Aí ele vai perguntar, pode um vaso perguntar ao artista, né? Ou ao oleiro, por que razão ele fez o vaso daquele jeito, né? Ou então ainda o vaso questionar o direito que o oleiro tem de fazer um vaso que vai poder honrá-lo e um que não vai ser honrá-lo, ou seja, vasos com finalidades diferentes, né? Isso era mais ou menos assim, eu gosto de fazer uma metáfora com isso, viu, minha gente? É assim, eu posso fazer dois jarros, né? E aí vem alguém olhar para esse vaso e dizer, puxa vida, que vaso bonito, rapaz, bem feito, legal, né? Bem coerente com... É a cara do artista. E vai ver outro e vai dizer, rapaz, esse vaso, ele ficou deformado, né? Ele não serve para representar o artista, não. Ele é um vaso que não vai honrar, né, o cara que construiu esse vaso, tá certo? Então vejam que isso é uma coisa interessante, né? O texto está nos trazendo aí perguntas, né, com relação a uma contenda, né, ou a uma controvérsia entre criação e Criador, como se a criação pudesse estar questionando o Criador em relação a o que ele fez, né? Luizinho voltou, ele caiu e voltou, né? Como se fosse, digamos, Deus fosse injusto, né? Ou estivesse incorreto em fazer o que ele faz, tá certo? Então vejam que, na verdade, Paulo não está censurando, né, quem expressa admiração, né, com essas perguntas. Veja que são perguntas sinceras, às vezes a gente faz as perguntas, né, de forma muito clara, vem à mente questões que a gente traz, né, e fica ali perguntando, puxa vida, Deus é tão maravilhoso, mas por que isso? Por que aquilo, né? Puxa, eu sou uma pessoa tão disciplinada, obediente a Deus, mas logo, por que eu adoeço, né? Então a gente fica perguntando coisas, às vezes, que são questões, gente, naturais. Não tem que haver condenação, nem ninguém ficar surpreso com perguntas que as pessoas façam, né? Mas a gente tem que refletir à luz
do texto sagrado, né, para que a gente traga clareza ao que nós estamos estudando, né, para que a gente não fique aí dando volta, nem perdido, né, no meio do caminho, como quem está perdido no espaço, tá certo? Eu vou parar aqui no verso 20, tá? Com a pergunta: quem és tu, homem, para discutires com Deus? E a gente vai voltar no 20 na próxima semana, para a gente ter um tempinho ainda para a gente poder discutir, trazer opiniões, tirar dúvidas, né? Ok? E eu vou fazer uma pergunta para vocês, assim, em termos práticos, né? Como é que vocês se sentem, né? Bora para aplicação prática. Como é que vocês se sentem quando alguém chega com uma questão dessas, que parece algo muito simples para a gente, mas que para o outro é uma questão, né, cabeluda, né? Coisa do tipo seguinte: um dia o filho de uma pessoa perguntou para ela assim, se Deus é bom, por que Deus criou o mal? Né? Perguntas que a gente tem que pensar, né? Veja, se Deus é tão bom, por que que ele criou vasos que vão honrá-lo e vasos que vão desonrá-lo? Ele não podia ter evitado isso, né? São perguntas, gente, que nós precisamos fazer, né? E algumas delas são mistérios que a gente um dia vai conhecer, né? Mas são perguntas. Como é que vocês reagem diante de perguntas, às vezes, muito mais simples do que essa, que você tem ela no seu coração, você tem a resposta, né? E alguém pergunta: como é que você se sente? Você se surpreende? Você trata com naturalidade? Como a gente aplicar isso que Paulo está dizendo quando ele fala de eleição, né? De escolher Jacó, não escolher Esaú, escolher Isaac, não escolher Ismael, né? Escolher um povo, né? Não escolher o restante dos povos, né? Veja, está tudo no mesmo contexto. Como é que a gente se sente com isso? Que aplicação prática a gente pode trazer à vida da gente, né? E como é que a gente enfrenta as questões bobas, né? A gente é surpreendido, a gente fica admirado, ou a gente trata com naturalidade e procura trazer uma resposta refletindo sobre o texto bíblico. Perguntei demais? Tem que ir procurar na Bíblia a resposta, né? Que é o manual. O manual é a Bíblia. Grande resposta. Vejam, se a gente conhecer profundamente o livro de Romanos, a gente tem uma base excelente para encontrar respostas. O livro de Romanos, gente, é o livro que eu diria assim, é o livro de base para a doutrina do cristão. A argumentação de Paulo aqui, ela traz toda a base de fé, né? É a condenação do ser humano desde a origem, né? As descendências de Cristo e de Abraão, o plano de salvação de Deus, né? Como é que ele se consuma. E aí, dentro desse contexto inteiro, dos capítulos de 1 até o 16, se a gente vê eles bem acesinhos no coração da gente, a gente pega todos os caminhos para que a gente chegue nas respostas que a gente quer, pelo menos para levar a gente a uma reflexão mais profunda, sabe? É ler com carinho, como a gente está lendo, com calma, né? E digerindo, mastigando de pedacinho em pedacinho, porque vai ficando no coração da gente, né? Mas e aí? Segundo Paulo, né? Exatamente. E aí, como é que... Tem um adendo aí, né? A esse comentário. De fato, para a doutrina cristã, Romanos é o manual básico. Mas por essas leituras que a gente tem feito, né, de escolha de um em relação ao outro, a gente vê o quanto é fundamental também você ter um conhecimento lá do Antigo Testamento e de modo assim bem significativo do Gênesis, né? Isso, Então, porque ele vai endereçando, vejam, Paulo vai endereçando o Antigo Testamento o tempo inteiro, ele vai apontando para o Antigo Testamento. A gente precisa de ter essa leitura. Porque se eu ler simplesmente e ver que ele apontou para lá, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Peraí, por que é que Paulo está dizendo isso? Eu tenho que, então, se eu não sei, eu tenho que ir para lá. Veja, eu tenho que ter a leitura da Bíblia por inteiro, né, de preferência. Não é somente ler, né? É ler, buscando a compreensão do texto, né? E a compreensão do texto quer dizer entender as histórias, buscar entender os porquês na medida do possível, para que quando um fala aqui na frente como Paulo, opa, por que Paulo está dizendo isso? Aí eu vou lá atrás e eu vou compreender, né? Que dentro da promessa de Deus, que está lá desde Gênesis, aí está acontecendo assim,
isso tem esse sentido, aí eu fecho o entendimento. Quer dizer, o apoio para fechar o entendimento de Romanos, ele está muito fincado em Gênesis e Êxodo, né? Mas também está fincado nas profecias, nos livros proféticos. Aí a gente vê aí como Agostinho bebeu muito Isso, em Paulo, né? isso. E ele diz, inclusive, que o Você, que ele deu uma gaguejada, quase como Calvino e Lutero, quase que disse Lutero. aí Agostinho diz, né, que o que está latente no antigo está patente no No novo. novo, isso. Aquilo que está oculto no antigo está revelado no novo. Exatamente. Aí a gente tem que voltar, a gente lembrar o seguinte: onde é que está o ápice da revelação de Deus? Né? O cume, o ponto mais alto da revelação de Deus está onde, gente? No novo. Está no Evangelho, está em Jesus Cristo, né? Então está no Novo Testamento, porque os autores bíblicos que estão fora dos Evangelhos, eles estão todos vinculados aos Evangelhos. Tá certo? Ninguém está andando por fora dos evangelhos. São cartas de autores, né? Ou de apóstolos, de discípulos, que eles viveram com Cristo, né? Ou, né? Viveram aquilo que Cristo deixou com os apóstolos muito de perto, né? Então vejo que eu diria assim, até Paulo viveu isso, essa experiência com Cristo, né? Na queda dele, né? Então Paulo diz que ele é apóstolo, né? Fora de tempo, mas ele teve uma experiência fenomenal, né? Então vejam que eu diria assim, o Romanos ele é o portal, né? Ou é a porta de entrada da doutrina cristã que vai levando a gente para os outros livros da Bíblia, para a gente ir buscando o entendimento mais profundo e fechando aquilo que Paulo quer dizer, né? Paulo diz de forma muito clara, mas a gente vai ter uma compreensão mais profunda quando a gente mergulha naquilo que ele está falando. Ah, está lá em Esaú e Jacó. Ah, está lá ele comentando aqui de Malaquias, né? Está lá ele comentando aqui outro texto. Aí a gente, quando vai para lá, o que Cleomiro fez agora há pouco, essas pontes, né? Elas vão fincando raízes mais profundas, né? E aí a gente tem uma sustentação muito melhor daquilo que está no texto de Romanos, para que a gente seja muito mais robusto em termos de doutrina. Dificilmente alguém que conhece o livro de Romanos, que tem ele em profundidade de conhecimento e que tem uma exegese bem feita, né? Porque eu posso também pegar o texto e distorcer, né? Se eu for fiel à exegese bíblica do que está em Romanos, vejam, eu corro o mínimo de risco de embarcar numa doutrina furada. Quem conhece bem Romanos jamais entraria, por exemplo, numa doutrina de igreja neopentecostal. Jamais. Chegasse na porta de uma igreja que tivesse lá dizendo para você que se você subir 7 escadas, né? Vier aqui 7 semanas, não sei o que lá, não sei o que lá, você vai alcançar isso e ele dizer, irmão, eu tô fora, né? Se você fizer isso, aquilo, você vai receber a salvação, irmão, eu tô fora, porque isso aí não faz parte da doutrina bíblica ensinada por Jesus. Porque o que está aqui é ensinado por Jesus e pelo Espírito Santo, né? Ok? Ok, gente, o que mais a gente pode trazer como aplicação prática para a vida da gente? Tem uma coisa muito importante para nós aqui, né? Que a gente deve ter isso. Eu quero chamar a atenção de vocês, mais uma vez, né? Que está lá no verso 11, né? Se a gente ler o verso 11 de novo, ela traz uma coisa que a gente deve ter isso na mente da gente o tempo inteiro, para que seja muito prático, para que ninguém creia, né? Jamais, em momento algum, em hora algum, em qualquer lugar, né? Que vai ser por algum motivo de ser bonzinho, ou de a gente fazer alguma coisa que preste ou que não preste, né? Verso 11 diz assim, e ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Então, gente, é Deus quem chama, não é por obras, né? Então, que ninguém jamais pense que, eu vou fazer um ato de caridade para receber a salvação.
Se for por isso, irmão, você vai queimar no inferno, né? Agora, eu vou fazer um ato de caridade, eu vou doar cesta básica, eu vou doar sangue, né? Como resposta de amor, como gratidão a esse Deus tão maravilhoso que me escolheu, ó a palavra que estou usando, que me escolheu para ser salvo. E você pode dizer isso, glória a Deus, né? Amém? Vocês podem dizer isso? Amém, né? Nós fomos escolhidos, sim. Amém, sim. Não é? Então, graças a Deus por tudo isso. Mais alguma coisa, minha gente? Nenhum comentário mais? Então, fazer que nem diz o locutor do rádio, né? Dúvidas, sugestões e reclamações, né? Vocês podem guardar para trazer na próxima aula e vamos adiante, com a graça de Deus. Amém? Eu vou pedir a tia Minel que ela ore para despedir a gente aí com a graça de Deus. Consegue, Minel, fazer a oração? A gente consegue ouvir você? Minel, consegue falar? Aproxime como é seu equipamento mobile aí, seu telefone móvel e tente falar para ver se a gente ouve você. Consegue não, tá muda. Então bora mudar aqui. Raquel, por favor, Raquel, você. Agora abra o microfone que está fechado o seu microfone também. Tá mudo. Rapaz, a gente vai ter que orar para acontecer um milagre. Para acontecer um milagre aqui. Senhor Deus, Pai querido e amado, queremos te agradecer, Senhor, por mais uma oportunidade. Uma oportunidade que tu nos dá para aprendermos mais um pouco de ti, Senhor. Porque nada somos, nada podemos. Porque o teu Santo Espírito é que capacita, Pai. Obrigado, Senhor, por cada um que está nessa reunião, pelo ensino, para que possamos estar unidos, Pai, na tua palavra. Nos fortalecer. Abençoa a todos e que teu Santo Espírito, Pai, traga cada vez mais à nossa mente aquilo que nos dá esperança. Em Cristo Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. E até o próximo quarta-feira, né, gente? Com a graça de Deus. Quarta-feira é 23, é antivéspera de feriado de São João, mas a gente vai estar junto, viu? Com a graça de Deus. Amém? Boa semana, Deus abençoe vocês. Eu também. Daí nós Tchau. vamos lá para a nossa sala